Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e hoje nós temos o segundo vídeo da nossa série especial falando sobre os métodos de modelagem molecular. Os métodos computacionais que nós temos para entender um pouco a estrutura eletrônica de átomos e moléculas e com isso compreendermos melhor algumas propriedades. No primeiro vídeo eu falei com vocês sobre o método Hartree-Fock. É um método que não é muito utilizado hoje, nós temos alternativas melhores. Mas ele foi o método pai, o método fundamental, de onde foram derivados métodos melhores, e esses sim são utilizados hoje. Com o método Hartree-Fock, nós deparamos com dois problemas. O primeiro deles é a qualidade do cálculo. Por que a qualidade do cálculo? Eu apresentei no vídeo anterior, falei com vocês que o método Hartree-Fock, no que diz respeito à correlação eletrônica, ou seja, a interação de um elétron com outro elétron, ele é muito aproximado. E por que é muito aproximado? Porque ele considera que um determinado elétron ele tem as suas repulsões, as suas propriedades geradas através da interação dele com uma média do campo gerado por outros elétrons. Ele não considera uma interação 1 a 1. Isso em alguns casos pode não ser um problema tão grave, sempre vai ser um problema, mas às vezes pode não ser um problema tão grave, mas em outras situações é um problema muito grave. Então ali nós temos uma falha grande entre, por exemplo, um comportamento real e um comportamento calculado pelo método Hartree-Fock. Esse é um problema. Um outro problema é o tempo computacional. Ou seja, vamos supor que eu queira entender a estrutura eletrônica de uma macromolécula, de uma proteína ou de um fragmento de uma proteína, ou de uma molécula como essa, por exemplo. Se eu calculo isso com o método Hartree-Fock, vai levar muito, mas muito tempo. Hoje ainda leva bastante tempo. Imagina na década de 80, na década de 70, que nós mal tínhamos computadores. Então eu me deparo com esses dois problemas. Em moléculas pequenas, eu tenho uma falha na correlação eletrônica. Em moléculas grandes, além da falha na correlação eletrônica, eu tenho o problema do tempo computacional. E para resolver esses problemas, surgiram duas alternativas distintas. Nós não resolvemos as duas ao mesmo tempo. Para resolver a parte da correlação eletrônica, da qualidade do cálculo, nós temos os chamados métodos pós-Hartree-Fock. Nós temos vários métodos, eu não vou falar todos, vou apresentar apenas dois, mas eu quero passar a essência deles para vocês. Vale ressaltar também que tanto o método Hartree-Fock quanto os métodos pós-Hartree-Fock, as melhorias do método Hartree-Fock, são conhecidos na literatura também como métodos ab initio ou ab initio, um termo que vem do latim, que significa no princípio ou primeiros princípios. Na verdade, são métodos que trabalham diretamente a função de onda. Por outro lado, para resolver o problema do custo computacional, do tempo computacional, nós temos os chamados métodos semi-empíricos, que são métodos muito mais aproximados que o método de Hartree-Fock. Mas isso a gente vai ver ao longo do vídeo. Bom, vamos começar com o método ou os métodos pós-Hartree-Fock. Como eu disse, o objetivo desses métodos é corrigir a correlação eletrônica, que no método Hartree-Fock é muito falho. E aí por que ele é muito falho? Porque lá, por exemplo, nós utilizamos a aproximação orbital, onde cada elétron está em seu determinado orbital. Além disso, como eu já disse, o elétron ele vai ter seu comportamento influenciado por uma média do campo gerado por todos os outros elétrons. Enfim, essa é uma aproximação que gera algumas falhas na correlação eletrônica. Foi a forma que o Hartree-Fock utilizaram para resolver o problema, porém não resolve com tanta eficiência. O grande problema dos métodos pós-Hartree-Fock é que eu vou estar restrito a moléculas pequenas. Porque se o método Hartree-Fock já leva muito tempo para ser realizado o cálculo, os métodos pós-Hartree-Fock então levam-se muito mais. Então eu vou ter um resultado melhor, entretanto o número de átomos envolvidos tem que ser um número relativamente pequeno. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com centenas de átomos, já é muito complicado com o método pós-Hartree-Fock, vai levar bastante tempo. Além disso, eu tenho que ter um computador bem adequado, ele tem que ter algumas características nele, senão o cálculo não avança, mesmo para moléculas de tamanho razoável. E aí, dentre o conjunto de métodos pós-Hartree-Fock que nós temos, eu vou analisar apenas dois nesse vídeo.
que talvez estejam entre os mais utilizados. O método de interação de configuração, conhecido simplesmente como CI, CI em inglês, e os métodos baseados na teoria da perturbação, especificamente o método MP2. Bom, para nós entendermos os métodos do tipo CI, a parte fundamental é que, mesmo no estado de mais baixa energia, mesmo no estado fundamental da molécula, ela pode sofrer influência de estados excitados, em maior ou menor grau. Primeiro de tudo, vamos imaginar aqui uma determinada configuração eletrônica. Eu tenho 2 orbitais, 4 elétrons, os elétrons estão emparelhados, é um cálculo do tipo restrito. Eu tenho uma função de onda para descrever esse estado que eu vou chamar de função de onda do estado fundamental. Então eu tenho o orbital Psi-alpha com um elétron. Então, esse um elétron verde ele tem spin alfa. O elétron 2, esse marrom, tem spin beta. Ambos estão no orbital A. Eu tenho aqui o orbital B, onde o elétron 3 tem spin alfa, o elétron 4 tem spin beta. E terminaria aqui a descrição da função de onda pela aproximação orbital. Tem essa reticência porque eu estou considerando uma maneira mais geral, porque isso se repetiria ao longo de todos os elétrons. Bom, no método Hartree-Fock eu considero apenas orbitais ocupados. Mas agora eu vou considerar a possibilidade de termos orbitais vazios, que são chamados de orbitais virtuais. O fato de eu ter orbitais vazios, isso permite com que eu não tenha apenas essa configuração eletrônica. Essa pode ser a mais estável, mas eu posso ter outras configurações, onde elétrons desse orbital preenchido pode migrar, pode passar para um estado excitado e ir para um orbital virtual. Bom, com isso eu tenho uma infinidade de possibilidades. Por exemplo, eu posso passar esse elétron 4, que era beta, estava nesse orbital B, e ele pode ir mantendo o mesmo spin, continuando a ser um elétron beta, só que agora em um orbital virtual. Com isso eu tenho uma nova função de onda que eu vou chamar de Psi1. Perceba, o Psi1 eu tenho o elétron 1 alfa no orbital A, o elétron 2 beta no orbital A, não alterei esse orbital. O elétron 3 continua no orbital B com spin alfa, só que agora o elétron 4, que continua com spin beta, está no orbital virtual. Essa é uma outra configuração eletrônica. E assim como essa, eu posso ter inúmeras outras. Só mais um exemplo. Vamos imaginar de novo o estado fundamental, só que agora eu tenho uma excitação eletrônica dupla. E não só uma excitação eletrônica dupla. Eu tenho agora que todos os elétrons do meu sistema possuem spin alfa. Então reparem que eu tenho todos eles com spin alfa, alguns dos orbitais A e B e outros no orbital virtual V ou no orbital virtual V mais 1. E aí, para cada uma dessas configurações eletrônicas, eu vou ter um determinante de Slater. E o mais importante, essas configurações interagem entre si para dar a função de onda global do sistema. O primeiro a propor esse método foi o P.O. Loading. Ele apresentou esses argumentos em um livro, no Advances in Chemical Physics, volume 2, um livro de 1959, onde ele foi o autor de um dos capítulos. Esse capítulo trata sobre o problema da correlação eletrônica na mecânica quântica de muitos elétrons, que é o problema que aparece no método Hartree-Fock. E ali, dentre as várias apresentações que ele faz, ele apresenta nesse livro que a função de onda real do sistema pode ser descrita através de uma expressão como essa, da combinação linear de todas as funções de onda para todos os estados. Só que note que a função de onda real pode ser descrita através da combinação linear de todas as funções de onda. Então, eu deveria considerar todas as excitações possíveis, onde cada uma vai contribuir com um determinado peso expresso através desses coeficientes. Essa é a base do método CI. Os estados excitados também contribuem para a função de onda total. É óbvio que eu não vou conseguir descrever exatamente a função de onda real, porque para isso eu precisaria de todos os estados excitados, e no primeiro momento esses estados excitados são infinitos. Não tem como calcular todos esses estados.
Mas eu posso considerar, por exemplo, um número grande de estados excitados. E com isso eu tenho um resultado melhor para descrever as interações do sistema. Tanto é que o método chamado FullCI, onde eu considero um número grande de funções de onda, ele é utilizado como referência para a função de onda real do sistema. O objetivo então desse método FullCI é identificar essas funções de onda e obter esses coeficientes, o peso que cada estado excitado tem para uma dada configuração eletrônica. Como ele é um método que se baseia em excitações eletrônicas, ele é um método mais adequado para descrever, por exemplo, espectros eletrônicos, espectros da região do ultravioleta invisível, que promovem excitação eletrônica, ou fluorescência, fosforescência. Nós temos outros métodos, porque o CI ele é muito custoso, mas ele seria, a princípio, o melhor método para descrever estados excitados. E essa, então, foi a contribuição do Loading para melhorar o método Hartree-Fock. O outro método pós-Hartree-Fock é baseado na teoria da perturbação, e esse é até bem mais antigo. Ele foi proposto pelo Moller, o Christian Moller. Na verdade, aqui tem um traço nó, como se fosse sinal de vazio, nem sei qual seria o nome dessa letra. Então, aqui nós temos o Christian Moller e o Milton Placet. E os dois propuseram, nesse artigo, um artigo até bem antigo, de 1934, uma correção ao método Hartree-Fock baseado na teoria da perturbação, também conhecido como teoria dos muitos corpos ou dos muitos elétrons. Basicamente, a teoria da perturbação, proposta por eles, considera que o hamiltoniano do sistema deve ser descrito como o hamiltoniano referência mais o hamiltoniano perturbado. O hamiltoniano referência é exatamente o hamiltoniano do método Hartree-Fock, ou seja, o hamiltoniano zero nada mais é do que a combinação dos operadores de Fock. Foi isso que foi abordado no método Hartree-Fock. Agora, eu vou corrigir, eu vou obter um resultado melhor utilizando o hamiltoniano perturbado. E o que é esse hamiltoniano perturbado? Eu vou considerar que ele seja a diferença do termo real da interação de repulsão elétron-elétron menos a interação média do método Hartree-Fock. O que eu quero dizer com isso? A interação elétron-elétron pelo método Hartree-Fock era dada por esse termo aqui, que nós vimos no vídeo anterior, que era a interação média que os elétrons provocavam em cima do determinado elétron que eu estaria analisando. Só que, na verdade, essa interação não é vinda de uma média. Ela vem de uma interação elétron a elétron. Então, aqui eu tenho elétron 1 com elétron I no somatório com todos os elétrons. Essa é a repulsão real. Essa é a repulsão aproximada. O que é o hamiltoniano perturbado? É exatamente a diferença entre o real e o modelado pelo Hartree-Fock. E isso entra, então, no cálculo utilizando o método de Moller e Placet, o método MP. Isso vai me gerar, então, uma correção da energia. Se eu utilizo o método Hartree-Fock como hamiltoniano normal, hamiltoniano padrão, eu vou obter uma determinada energia. Só que, então, eu vou corrigir essa energia utilizando esse hamiltoniano perturbado. Exatamente a diferença entre a correlação eletrônica do método Hartree-Fock e o que seria a correlação eletrônica real. Isso me dá essa expressão para a energia, e aqui nós falamos que é uma correção de segunda ordem. Eu utilizo um termo corretivo de segunda ordem. Exatamente por ser uma correção de segunda ordem, ou seja, só mais um termo a ser corrigido, nós chamamos esse método de MP2, método de Moller-Placet, corrigido para um termo de segunda ordem. No entanto, eu posso achar que esse termo ainda está muito aproximado. Então, eu vou implementar uma nova correção dentro desse hamiltoniano perturbado, vou inserir mais um novo termo, e aí eu vou ter um método chamado MP3, ou adicionar mais um outro termo corretivo, vai se tornar o MP4, e assim por diante. Na prática, nós utilizamos apenas os métodos MP2, eles já são custosos. Imagina o método MP3 e MP4. No primeiro momento, eu posso ampliar isso para métodos MP5 ou MP6, correções de várias ordens. Só que se eu for utilizar uma ordem de correção superior,
só vai até MP4. Temos alguns cálculos em MP4, mas dificilmente encontraremos cálculos em MP5 e assim por diante. E eu considero, obviamente, que correções de um grau maior não vão interferir tanto na energia do sistema. Para vocês terem uma ideia, eu realizei um cálculo de uma molécula de H2, aqui mesmo no meu computador, utilizando o primeiro método MP2. Olha o resultado que ele me dá. Ele diz aqui o método que eu utilizei, MP2, utilizei a base Double Zeta 631GD. Ele me dá o valor da energia aqui, ó, HF. HF é energia de Hartree-Fock, que nesse caso é menos 1,11 Hartrees. Menos 1,1116, enfim, tem esse número bem grande, em unidades de Hartrees. Agora, ele me fornece energia corrigida pelo método MP2, que cai de menos 1,11 e vai para menos 1,13. Então ele diminui bastante a energia. Isso significa que essa função de onda está melhor descrita. E aí como que eu afirmo isso? Lá pelo princípio variacional. Porque eu tenho certeza que a função de onda hipotética, a função de onda tentativa, ela sempre vai me dar uma energia maior ou igual à função de onda real. Então, quanto menor for a energia que o método me fornecer, obviamente para a mesma base, melhor vai ser esse método. O sistema estará melhor descrito. Então, o método MP2 ele me fornece a energia do Hamiltoniano não perturbado, que é o Hamiltoniano de Hartree-Fock, e me fornece a energia do Hamiltoniano perturbado, que é energia corrigida. Como a molécula era uma molécula de H2, eu realizei o cálculo com o método MP4. E nota o resultado que ele me dá. Para a energia do Hamiltoniano não perturbado, energia de Hartree-Fock, deixa eu achar aqui, aqui, HF, menos 1,11, exatamente o valor do método MP2 acima, porque o sistema foi o mesmo. Aí ele me corrigiu pelo MP2, me forneceu o mesmo valor acima. Aí ele fez a correção de terceira ordem, o MP3, e nota, a mudança agora já está na terceira casa decimal. Ele saiu de menos 1,130 e foi para menos 1,137. O MP4 ele variou lá na terceira casa decimal por apenas 2. Nota que essas correções vão de fato diminuindo a energia, mas em um fator cada vez menor, de forma que do MP5 em diante não faz tanta diferença assim. O método MP2 ele é utilizado como referência, porém, como disse, ele também é um método muito custoso. O ideal é você já ter uma boa estrutura, uma estrutura que você sabe que está bem otimizada, e aí faz um cálculo MP2 se seu computador for bom e se a molécula tiver um tamanho razoável. Bom, e esses foram então os dois principais métodos pós-Hartree-Fock que eu quis apresentar nesse vídeo. Fique claro que existem outros com formalismo mais complicado, mas igualmente restritos a sistemas pequenos e um computador muito bom para poder rodar esses cálculos. Agora nós vamos para o outro extremo, nós vamos pensar em uma molécula grande e eu quero obter alguma informação sobre a estrutura eletrônica. Mesmo com o método Hartree-Fock, que não dá uma boa correlação, eu não consigo calcular, eu vou levar meses calculando se é que o cálculo vai convergir. Então, para isso foram inventados os chamados métodos semi-empíricos, que são métodos aproximados. E vamos entender de onde vêm essas aproximações e principalmente as suas consequências. Mas primeiro, onde eu vou aplicar o método semi-empírico? Para qualquer sistema? O ideal não. O conjunto de sistemas onde os semi-empíricos deverão ser aplicados é um conjunto específico. Nós temos aqui 3 exemplos. Primeiro, um número grande de moléculas pequenas. Então imagine que você queira simular um ambiente de solvente, onde ali você vai ter centenas ou até mesmo milhares de moléculas de um determinado solvente. Você poderia utilizar um método semi-empírico. Ou, se você tiver uma macromolécula, uma proteína, um aminoácido não, uma proteína, uma enzima, um polímero, uma molécula muito grande, eu posso utilizar um método semi-empírico. Ou ainda, inúmeros cálculos no mesmo sistema. Vamos supor que eu tenho que realizar uma análise conformacional.
o ideal é que eu utilize então o método semi-empírico, porque em uma análise conformacional, dependendo do sistema, eu vou ter milhares de conformações. Fica difícil fazer isso à mão, um a um. Então, essas são as situações onde eu vou ter de utilizar o método semi-empírico. Hartree-Fock não funciona, pós-Hartree-Fock eu tenho a correção na correlação eletrônica, mas também não vai ser aplicado nesta situação. Para vocês terem uma ideia do que é uma molécula grande e da eficiência de um método semi-empírico, nós temos esse artigo aqui do Journal of Chemical Physics, um artigo de 2004, portanto já tem mais de 10 anos, onde o método semi-empírico foi aplicado nessa proteína com 119 mil átomos. E levou para isso umas 4 horas, mais ou menos, 4 ou 5 horas. Então hoje nós temos computadores muito melhores, métodos semi-empíricos melhores, que podem ser aplicados em moléculas muito maiores. Você pode modelar tranquilamente uma proteína com um número maior de átomos, num tempo até que bem razoável. Isso daqui, pessoal, com o método Hartree-Fock, é impossível de pensar no tempo que levaria. Não faz sentido aplicar um método Hartree-Fock, ou principalmente pós-Hartree-Fock, com uma molécula dessa magnitude. E aí, esses métodos semi-empíricos, historicamente, eles apresentam 2 objetivos, embora hoje seja apenas um. Tentar reproduzir de uma forma simplificada e muito mais rápida os resultados obtidos pelo método Hartree-Fock, ou seja, se com o método semi-empírico eu consigo o mesmo resultado que o método Hartree-Fock, então eu vou optar pelo semi-empírico, porque ele vai me dar um resultado com a mesma qualidade em um tempo menor. Esse foi o primeiro objetivo dos métodos semi-empíricos. Mas um outro objetivo, e hoje ele é mais utilizado nisso, é reproduzir os dados experimentais. Então, para isso eu vou fazer algumas aproximações, vou cancelar algumas integrais, vou substituir algumas integrais por constantes, vou utilizar alguns parâmetros experimentais, então por isso o nome é semi-empírico, ou seja, tem alguns resultados ali próprios do sistema, alguns resultados experimentais. Enfim, eu vou trabalhar o método para que ele me forneça um resultado muito próximo do resultado experimental. E esse é o grande objetivo. Esse é o grande objetivo não, mas esse é um dos objetivos da modelagem molecular. O grande objetivo vou deixar para falar posteriormente. Mas vamos lá. Historicamente, um dos primeiros métodos semi-empírico foi proposto na década de 30, começo da década de 30, que é o chamado método de Huckel, ou tem a sua versão posteriormente no método de Huckel estendido, em homenagem ao Erich Huckel. Quem já estudou química orgânica, principalmente química orgânica avançada, já deve ter trabalhado um pouco com o método de Huckel. Inclusive feito esses cálculos na mão mesmo, é possível. Quando fiz química orgânica avançada 1, eu encontrei a energia dos orbitais moleculares para a molécula de butadieno na mão. Não precisei de um computador para isso. O método de Huckel ele é utilizado normalmente em sistemas pi-conjugados, onde eu quero analisar apenas as interações dos elétrons π. O primeiro método de Huckel, eu separo os elétrons π dos elétrons sigma e eu analiso apenas os orbitais de elétrons π. O método de Huckel estendido, eu aplico esse método às ligações do tipo sigma, os elétrons sigma. Mas ali, fazendo à mão nas aulas de química orgânica, nós utilizamos o método de Huckel padrão, da década de 30. Então aqui nós temos, por exemplo, a molécula de butadieno, e o valor energético hoje não tem significado nenhum. Mas em química orgânica ele ainda é importante, mas é importante do ponto de vista qualitativo. Através daquelas equações, por exemplo, eu consigo ver a cara dos 4 orbitais moleculares π. Como eu tenho 4 elétrons π, esses 4 ficarão nos 2 orbitais de mais baixa energia, onde um não apresenta nenhuma região nodal, o outro apresenta apenas uma região nodal. Eu tenho 2 orbitais virtuais, onde o número de regiões nodais vai aumentando gradativamente. Esse perfil das funções de onda com regiões nodais, eles vão ter uma implicação direta nas chamadas reações pericíclicas. E aí você não precisa fazer química orgânica avançada para ouvir falar de reações pericíclicas, isso aparece no curso básico de química orgânica. E aí toda aquela discussão das reações pericíclicas, se
Por exemplo, ao longo da ligação sigma, eu vou ter uma rotação no sentido horário, no sentido anti-horário. A sobreposição das faces vai ser do mesmo lado ou não. Tudo aquilo das reações pericíclicas a gente consegue discutir bem com o método de Huckel. Então, o método de Huckel é um método qualitativamente bom, utilizado até hoje e simples. Mas não é o método adequado, por exemplo, para sistemas mais robustos. Então, um dos primeiros métodos semi-empíricos que utiliza ali algumas aproximações drásticas é o método de Huckel. Ele entra mais para a história, ou para infernizar a vida dos alunos de Química Orgânica, e nós vamos avançar para métodos um pouco mais palpáveis. O primeiro deles são os chamados métodos de Pople. Pople, na verdade, esse senhor, o John Pople, que em 1998 ganhou o Prêmio Nobel de Química pelo seu desenvolvimento de métodos computacionais em química quântica. Ou seja, desenvolver métodos é algo reconhecido pela comunidade científica. Ele ganhou o Prêmio Nobel. Um Prêmio Nobel baseado em teoria, diga-se de passagem. E ele vai ter um nome muito importante ao longo de toda a química quântica, principalmente a aplicação dos métodos, mas ele tem seu nome vinculado aos primeiros métodos semi-empíricos, métodos baseados em chamada superposição diferencial. Eu vou tentar explicar para vocês o funcionamento dele. Primeiro de tudo, esses primeiros métodos do Pople tinham por objetivo reproduzir os resultados do método Hartree-Fock, ou seja, seria uma alternativa ao método Hartree-Fock. E vamos lá. O primeiro deles é o chamado método CNDO. Eu vou desconsiderar completamente as diferenciais de sobreposição. Seria mais ou menos essa a tradução do método CNDO. O que é isso? Eu vou considerar que toda integral do tipo ABCD seja igual a zero. O que é o ABCD? Uma integral ABCD significa que eu tenho um elétron 1 no orbital A, o elétron 1 também no orbital B, então orbital A e orbital B, cada um com elétron, e ele vai interagir, por exemplo, com o elétron 2 que está no orbital B e com o elétron 2 que está no orbital A. Então vamos supor que eu tenha dois orbitais, cada um desses orbitais é duplamente preenchido e eu tenho interação entre um orbital com outro orbital. O método CNDO desconsidera todo e qualquer tipo dessas integrais. Qual vai ser a consequência disso? Bom, para uma das equações de Fock, uma delas que nós vimos para a molécula de H2 no vídeo anterior, eu poderia ter essa expressão onde eu tenho integrais do tipo AA, ou seja, interações entre elétrons no mesmo orbital, AA, BC, nota que o termo BC eu estou considerando elétrons e orbitais diferentes, AA, elétrons no mesmo orbital, e aqui AB, BA, elétrons e orbitais diferentes. O que esse método me diz? Toda integral que tiver elétrons e orbitais diferentes, eu cancelo. Então, eu vou cancelar a integral que tem o BC e a integral que tem o BA. Transformo, então, esta equação de Fock nessa forma que é muito mais simples de ser calculada. Então, com isso, o método corre mais rapidamente. Essa aproximação me diz, então, que elétrons de orbitais distintos não interagem entre si, o que é uma aproximação muito drástica. Então, esse método CNDO, que surge lá, por exemplo, no meados da década de 60, funcionou como uma alternativa mais rápida, mas era uma aproximação muito grosseira. Uma melhoria desse método são os métodos chamados INDO, que, na verdade, eu não vou desconsiderar todas as integrais de sobreposição. Eu vou desconsiderar apenas algumas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desconsiderar as integrais do tipo AB, AB. Se eu tiver a configuração de 2 elétrons no orbital A, 2 elétrons no orbital B, pode ter interação entre eles, mas esses orbitais têm que pertencer ao mesmo átomo. Não tem interação dos elétrons de um átomo com elétrons do outro átomo. Eu reduzo um pouco a aproximação, consigo um resultado melhor, mas ainda assim é bem aproximado. O método INDO ainda foi calibrado, por exemplo, para estudar estados excitados. É o método INDO-S. Hoje nós utilizamos o método ZINDO, que é baseado nessa aproximação, para nós modelarmos, por exemplo, espectros eletrônicos, fazendo um papel parecido com o método CI, obviamente com a qualidade bem mais baixa, porém bem mais rápido.
Uma outra melhoria é o método NDDO. O método NDDO, eu vou agora considerar que essas integrais AB, CD, ou seja, o elétron 1 está no orbital A, o elétron 2 está no orbital B, o elétron 3 vai estar no orbital C, que é completamente diferente, o elétron 4 vai estar no orbital D, ou seja, eu vou ter um conjunto de orbitais bem mais distantes, mas eu vou considerar a interação entre eles, desde que façam parte do mesmo átomo. E, de novo, não vou considerar interações entre os elétrons de um átomo com os elétrons do outro átomo. Dentre a sequência de 3 métodos, o NDDO é o melhor, e foi ele que acabou perdurando por mais tempo. Tinha até bons resultados, conseguia sim, com essa aproximação, representar bem o método Hartree-Fock. Afinal, o método Hartree-Fock quase não considera a correlação eletrônica. No entanto, ele tem falhas e falhas gravíssimas, principalmente na descrição da ligação de hidrogênio. E por que isso é importante? Porque se eu estiver trabalhando, por exemplo, com um sistema biológico, e eis para isso que servem os métodos semi-empíricos, trabalhar com sistemas grandes, uma biomolécula, a ligação de hidrogênio é fundamental. E se eu não consigo descrever bem essa ligação, o meu modelo está bem falho. Bom, mas vamos avançar um pouco. E o próximo passo, a evolução desses métodos propostos, criados, na verdade, por Pople, foi dado pelo Michael Dewar. E o trabalho do Dewar tem um objetivo diferente do trabalho do Pople. Aqueles métodos do Pople queriam reproduzir o método Hartree-Fock. O do Dewar não. O Dewar está interessado em reproduzir os dados experimentais. E aí, o que ele faz? Ele cria o método MINDO, que é o INDO modificado. Ele consegue um resultado bem melhor nesse caso. Só que ele fazendo algumas correções, ele tem o MINDO versão 2, o MINDO versão 3, o MINDO-D, que faltou um I, tá? MNDO, mas é MINDO-D, que considera, por exemplo, a descrição de orbitais do tipo D. Só que o método INDO não era um método muito adequado. E nós temos uma contribuição bem melhor, um avanço bem maior já na década de 70, com uma modificação com o mesmo objetivo feito pelo Dewar e seu grupo, só que no método NNDO. Lembra que dos métodos de Pople o NNDO era o melhorzinho? Então ele modifica esse método, cria o MNDO, um método que dá para a gente encontrar ainda em alguns pacotes computacionais, e com isso ele faz um grande avanço nos seus resultados. Mas com certeza a grande contribuição do Dewar para a ciência, a contribuição que fica até hoje, foi um trabalho que ele publicou no ano de 1984, um ano antes do meu nascimento, onde ele apresenta ao mundo esse método, o método AM1. O método AM1, que é o método Austin Model 1, em homenagem à Universidade Texana em Austin, foi criado nos laboratórios de Austin. O método AM1 ele faz uma modificação fundamental nos métodos. Ele vem dessa evolução do NNDO, passando para o MNDO. E o que ele faz é considerar funções gaussianas esféricas para a resolução do cálculo. E aí, quando eu gravei o vídeo de método de Hartree-Fock, eu falei para vocês que nós costumamos utilizar como conjunto base bases de origem gaussiana, porque gaussianas são boas de serem trabalhadas. E o Dewar, no método AM1, ele está considerando gaussianas no cálculo. Normalmente, esse é um ponto importante. O método semi-empírico considera apenas os elétrons de valência. Isso porque ele utiliza a base mínima possível ali para descrever o sistema. Isso é uma aproximação muito grave, mas funciona bem para sistemas orgânicos ou biomoléculas. Mas seria falho, a princípio, para sistemas onde os elétrons mais internos seriam importantes. Por exemplo, metais de transição, complexos de metais de transição. Mas vamos voltar aqui. Então, o método AM1 foi um divisor de águas no entendimento do método semi-empírico. É o padrão que nós temos até hoje. Isso foi em 84. 4 anos depois, um colaborador do Dewar, o James Stewart, publica um artigo que também ajudou muito no desenvolvimento dos métodos semi-empíricos, que é a
otimização dos parâmetros de um método semi-empírico, otimização dos parâmetros do AM1. Na verdade, ele pega o AM1, ele modifica alguns parâmetros ali e ele cria com isso o método método PM3. O PM3 vem, na verdade, de método parametrizado 3 e ele é muito parecido com o AM1, com as diferenças que ele mudou os parâmetros e como ele foi feito em cima do AM1, nós temos uma qualidade de resultados melhor. Então ele é, na verdade, uma sequência espiritual do AM1. Ao longo dos anos, o James Stewart fez algumas correções no método PM3. Ele cria, por exemplo, o método PM5, que é o método paramétrico número 5, onde ele muda ali alguns parâmetros. Não fez muito sucesso. Depois ele criou o PM6. O PM6 não é uma evolução do PM5, é uma evolução do PM3. A vantagem do PM6 é que nós temos agora parâmetros para quase toda tabela periódica. Mais recentemente, se não me engano, em 2012, nós temos a criação do PM7, que é um método mais calibrado, um método onde nós temos mais parâmetros. Os resultados, obviamente, serão melhores, mas ele vem de uma evolução direta do PM3, que vem de uma evolução do M1, que vem de uma evolução do MNDO, que vem de uma evolução do NNDO. Então percebam que o método semi-empírico, com o passar dos anos, ele vai melhorando. Mas por que ele vai melhorando? Porque ele acaba sendo baseado em um método anterior. E aqui é um exemplo de como é verdadeira a famosa frase de Newton: se hoje eu consegui enxergar mais longe foi porque eu subi nos ombros de gigantes. Os métodos eles melhoram ao longo do tempo porque eles foram baseados em métodos anteriores. E com isso a ciência cresce, os métodos semi-empíricos estão com um resultado cada vez melhor, podendo ser aplicados a sistemas cada vez maiores. Só que o histórico não acaba aqui não. O histórico, na verdade, dá mais uma passada muito interessante. Agora o protagonista é o Alfredo Simas, professor da Universidade Federal do Pernambuco. Ele, em 2006, juntamente com Gerd Bruno Rocha, o Ricardo Freire e o James Stewart, que se eu não me engano foi o orientador dele, eles conseguem criar um método semi-empírico novo, baseado também no M1. Esse método ele deu o nome de RM1, que, se vocês não conhecem, significa Recife Model 1. Assim como a M1 é o Austin Model 1, criado na Universidade de Austin, o Recife Model 1 foi criado na Universidade de Pernambuco, que fica em Recife. E aí, pessoal, não sei se vocês têm ideia dessa grandiosidade, mas nós temos um método semi-empírico criado aqui no Brasil, criado no Nordeste, nessa região que muitas vezes sofre descriminalização, sofre preconceito, mas que já criou muita coisa boa nas artes, na música e também na ciência. Nós temos um método semi-empírico referenciado em livros importantes, como o Levine, por exemplo, o livro de Físico-Química do Levine, cita o método RM1, método que é utilizado, criado aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade enorme de assistir algumas palestras do professor Simas, uma delas na SBQT, no Simpósio Brasileiro de Química Teórica, de 2011, se eu não me engano. Ele fez uma palestra fantástica falando sobre o estado da arte da modelagem molecular. Obviamente puxou sardinha para o lado dele, falou sobre o método RM1, mas aquela palestra de apresentação me motivou a escrever um projeto de qualificação para o doutorado. E o projeto de qualificação, dependendo do programa de pós-graduação, no meu, tinha que ser um projeto completamente à parte daquilo que você trabalhava no doutorado. E a palestra dele me inspirou a criar esse projeto. E aí eu tenho realmente um orgulho muito grande de saber que aqui no Brasil nós temos profissionais tão competentes como o professor Simas e muitos outros. A dica de passagem, a Universidade Federal do Pernambuco é um dos principais polos no Brasil no que diz respeito à modelagem molecular, não só na aplicação dos sistemas, quanto no desenvolvimento. Além do professor Simas ou do Gerd Bruno Rocha, o seu principal associado, nós temos inúmeros nomes de professores que trabalham muito bem nessa área, que estão lá em Pernambuco.
Mas vamos comparar um pouco esses métodos? Vamos considerar aqui um conjunto de valores para o ΔH de formação, o ΔH de formação padrão, a 298 Kelvin, para 1774 compostos contendo hidrogênio, carbono, nitrogênio e esses átomos. E vamos comparar o erro padrão. Nota aqui, com o método AM1, o erro ficou na ordem aqui de 12,6, aqui em unidades absolutas. O erro do RM1 só não é menor que o PM6, mas aqui é o segundo menor. Então nós temos um resultado muito bom para o RM1. Eu não tenho o valor aqui do PM7. Se eu não me engano, eu retirei esses valores aqui numa tabela do Levine. Então o RM1 está sendo citado em um livro didático. Mas aí não para por aqui. As alegrias da Universidade Federal de Pernambuco não se limitam ao RM1, que já seria uma grande coisa. Eles criaram também o chamado Sparkle, um método calibrado voltado para o cálculo de complexos de lantanídeos. E por que isso é importante? Porque o método Hartree-Fock não trabalha com os lantanídeos. Na verdade, nós não temos praticamente bases com parâmetros para os lantanídeos. Os métodos semi-empíricos, com o PM6 e o PM7, englobam boa parte da tabela periódica, tem parâmetros para boa parte delas, mas não para os lantanídeos. Na verdade, o PM6 não tem. O PM7, como é novo, eu não tenho tanta certeza. Basicamente, o único método do mundo que pode ser utilizado, e eu não estou considerando se o resultado é bom ou ruim, mas que pode ser aplicado aos lantanídeos é o Sparkle. E ele foi criado aqui no Brasil, também do grupo do professor Simas. Isso é fantástico. De novo, não estou trabalhando no método se o resultado vai ser coerente com o experimental ou não, mas nós temos com que trabalhar. E isso é fantástico. O Sparkle, normalmente, ele trabalha associado a um outro método semi-empírico. Eu acho que a primeira versão do Sparkle foi associada ao M1. Nós vimos, obviamente, o Sparkle associado ao RM1. E hoje eu acho que o Sparkle está associado ao PM7. Tudo isso a gente consegue diretamente no site do Sparkle. Basta digitar no Google Sparkle semi-empírico. E nós encontramos o site com todas as referências do Sparkle atualizadas. Todas as referências do RM1. É um site realmente muito bom. E tudo isso a gente consegue utilizar de graça. Utilizamos para isso, por exemplo, um pacote chamado Mopac, um pacote computacional criado pela equipe do Dewar e do Stewart. Ele é gratuito para a academia e nós podemos aplicar esses métodos semi-empíricos. Isso é fantástico. Esperamos que ao longo do tempo esses métodos evoluam cada vez mais e sejam aplicados a sistemas cada vez maiores com resultado cada vez melhor. Vamos fazer um resumo do histórico dos métodos semi-empíricos? Bom, no meados da década de 60, nós temos a contribuição do Pople com o NDDO, o INDO e o CNDO. Um pouco mais à frente, no final da década de 60, nós temos os trabalhos do Dewar, modificando primeiramente o INDO, criando o MINDO e suas atualizações, e do NDDO, criando o MNDO. Na década de 80 tem o nascimento do AM1, que foi o divisor de águas dos semi-empíricos. Nós avançamos um pouco depois, 4 anos depois, ainda na década de 80, o trabalho de James Stewart com a criação do PM3 e todas as suas evoluções, o PM5, o PM6, PM7. E mais recentemente, no começo dos anos 2000, nós temos o trabalho de Simas e seus colaboradores aqui da UFPE com a criação do RM1, que é baseado no AM1, e do Sparkle. E esse é um histórico bem resumido do desenvolvimento dos métodos semi-empíricos. Onde eu vou utilizar um método semi-empírico? Bom, em uma molécula grande, também uma molécula que tenha lantanídeos, mas não vamos utilizar o semi-empírico em moléculas relativamente pequenas. Moléculas carregadas é um pouco complicado ser trabalhado com método semi-empírico. O resultado ali não vai sair muito bom, o cátion, o ânion. Mas numa biomolécula neutra, a nossa principal alternativa são os métodos semi-empíricos.
Mas com isso, pessoal, surge um determinado problema. Vamos imaginar uma molécula de tamanho médio, né, ali da ordem de algumas dezenas de átomos. Eu não posso aplicar o método Porte-Hatrifock porque vai ser muito grande. O resultado pode ser bom, mas vai ser inviável. O semi-empírico é aproximado demais. O ideal é utilizá-lo apenas para moléculas grandes. Como que eu resolvo um sistema desses? O Hatrifock, a correlação não vai ser muito boa. E aí, por sorte, ou na verdade nem por sorte, né, graças ao trabalho de muitos cientistas, nós temos uma alternativa para uma situação como essa. Que alternativa é essa? Bom, aguarda então o próximo vídeo, a terceira e última parte da sequência de métodos computacionais de modelagem molecular. Bom, e esse vídeo, vocês gostaram? Se vocês gostaram, então, por favor, deem seu like, compartilhe com seus amigos, com seus alunos, com seus professores. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui no comentário ou escreva para mim. Visite lá o site da Universidade da Química, universidadedaquimica.com.br. Se for novo por aqui, se inscreva no canal. Tá ok? Bom, pessoal, muito obrigado e até a próxima do Universidade da Química.